6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Olá, eu sou Thaís Araújo, sou fonoaudióloga do município e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o autismo. Vocês viram nesse vídeo, perceberam a sensação que eles sentem? Então eles sentem todos aqueles transtornos, todas aquelas dificuldades. Então imagine esse aluno, essa criança dentro da sua sala de aula. Então vamos entender um pouquinho o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, que ele causa problemas na linguagem, dificuldades de comunicação, interação social e comportamentos das pessoas. Em 2013 foi lançado na 5ª edição do Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que lá ele teve uma nova nomenclatura. Não chamamos mais só de autismo, e sim ele recebeu uma nova nomenclatura, transtorno do espectro do autista, o famoso TEA. Então a criança ela tem TEA. A ciência ela vai avaliar, vai estudar os graus do autismo. Existem vários graus do autismo, certo? Então se você vê o do gráfico aí, vai depender, o espectro, ele vai depender. O grau, ele vai variar, vai ser avaliado pelos profissionais, certo? Então, vamos ver o que ele pode ser leve e ser funcional também, certo? Se você ver aí no gráfico, de grau 1, o autismo ele é leve, é na maioria de 49% a 55% das crianças. Do grau 2, é de 30% a 37%, que é grau moderado. E o grau 3 de 19% a 16%, que é o autismo severo. Geralmente ele costuma ser identificado de 1 ano a 3 anos de idade. Algumas crianças podem até com 8 meses. Então são aquelas crianças que começam a chorar, têm irritabilidade. Então o pediatra, hoje já é uma lei, tanto no SUS como particular. O pediatra ele vai fazer uma triagem, certo? Essa triagem tem 23 itens, está aí. Então, o pediatra começa a perguntar aos pais das características. Então, são aquelas crianças que se irritam, gostam de dormir no berço só, chora quando o adulto vai acalentar. E aí você já vai percebendo algumas alterações comportamentais. Então, vamos falar de alguns sinais de autismo na primeira infância. Então, a ausência de choro quando é um bebezinho, é aquele bebezinho todo o tempo quieto, não chora. Desatenção à voz humana, às vezes quando a mãe fala, ele não reage. Não tem aquele sorriso social de imitar, de você dar a língua do bebê repetir o que o adulto está fazendo. Olhar e não acompanhar, então se a mãe sai, o bebê ele não vai fazer o movimento de acompanhar onde a mãezinha dele está indo. Então existem inúmeros sinais e sintomas que às vezes dá para perceber bebezinho, certo? Como eu coloquei aí. No primeiro ano de vida, não procura pelos pais enquanto chama. Então, às vezes o pai faz, será que ele escuta? Será que ele não tem problema de audição? E muitas vezes dá queixa, acha que a criança não escuta. Mas não é que ela não escuta, ela escuta. Só que ela não tem aquela atenção, certo? Nasce com 2 aninhos, a criança ela pega você e quando ela quer, ou às vezes ela nem chega a apontar. E quando aponta, você sabe que ela quer aquilo, mas ela pega a sua mãozinha e leva. Mal balbuciou, não interage com as outras crianças, você vai vendo, começando a ver os comportamentos com outra criança. Ela geralmente elas começam a se isolar, não brinca com outra criança. E você, professor, muitas vezes é o primeiro a perceber o comportamento dessa criança, porque às vezes os pais não percebem esse comportamento, entendeu? Então cada faixa etária tem seus sinais e sintomas.
Então, muitas crianças não desenvolvem a fala, que às vezes é um dos primeiros sintomas que procura a fono. Ah, não tá falando, chegou aos 2 anos, não tá falando, ou chegou a falar papai, mamãe, depois parou de falar. Não teve o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, entendeu? Sem falar que tem outras alterações, tanto sensorial, então aquela criança que se incomoda com a etiqueta, com a textura da roupa, com textura de comida, com outras texturas de grama, areia, e aí você vai percebendo que não tá normal, entendeu? Muitas vezes os pais nem percebem esses sinais, às vezes é um vizinho, começa a comparar. Então, o ser humano gosta muito de comparar, existem os marcos, certo? Mas de normalidade, pode ser para menos ou para mais, mas a gente tem que ter esse parâmetro. O que não pode essa criança com 2 anos não falar nada, entendeu? Então, às vezes o professor é o primeiro, às vezes os pais não percebem e chega para os profissionais, às vezes os professores já têm medo de chegar para a família. Então, o trabalho é árduo, é grande. Então, a primeira coisa, encaminhar para o neuropediatra. O neuropediatra vai fazer toda a avaliação, vai encaminhar para os profissionais, para fonoterapia ocupacional, psicólogo, psicopedagoga, toda uma equipe multidisciplinar. E cada um vai avaliar, fazer seus relatórios e vai juntar e vai fechar o diagnóstico dessa criança, certo? E vocês, professores, são chave fundamental no desenvolvimento dessa criança. A educação do autista, vamos lá. Estudar é direito de todos, né? Ele tem o direito de estudar numa escola regular, tanto na educação básica quanto no ensino profissionalizante. E, se preciso, pode solicitar um acompanhante especializado. Está numa lei federal 12.764, que é o tutor ou o mediador. Então, ele vai acompanhar essa criança, vai ajudar o professor regular, vai fazer atividades adaptadas para aquela criança, certo? Existem punições se você se recusar a não matricular aquela criança. É uma multa de 3 a 20 salários mínimos, certo? A inclusão, ela não deve ser só apenas um desafio do professor, mas sim também de toda a escola e de toda a rede de ensino, tendo todo o apoio, o professor regular, o profissional do atendimento educacional, o AEE, e o coordenador pedagógico. Toda a equipe vai desde o porteiro a aceitar aquela criança, a como manejar, ao cuidador a entrar, a toda uma equipe, e a família é fundamental nisso. Mesmo com esse crescimento alarmante, que cada vez mais está crescendo, a sociedade não vem se preparando de maneira adequada para o tratamento do TEA. E, essencialmente, não vem trabalhando a inclusão das pessoas de forma adequada. Mas, para que essa inclusão ocorra, é preciso mais do que uma aprovação de uma lei. Não é verdade? Deve-se rever as políticas públicas atuais, do modo de garantir os educadores os conhecimentos, o tempo e a formação necessária para que os alunos não só sejam matriculados, mas também tenham garantido o direito de aprender. Então, também não é só jogar para vocês a responsabilidade. Então, nós profissionais de saúde, profissional da educação, a família, a toda uma equipe. Então, assim, não subestime o potencial do seu aluno.